Gordon Stuart Northcott nasceu em 6 de novembro de 1906 na cidade de Bladworth, no Canadá. Ele tinha um passado tão cheio de sombras quanto a sua própria família, e tentar reconstruir esse passado a partir de como sua vida era antes de entrar na adolescência é como tentar desenrolar uma teia de mentiras, principalmente por sua herança patológica de mentir. Bem-vindos de volta ao nosso canal Serial Crimes, e o caso de hoje do nosso canal abordará a vida de um homem que fez crimes tão horrendos que fez até mesmo com que os cidadãos moradores de sua cidade mudassem o nome da cidade de Winnville para Mira Loma. A partir desse princípio, percebemos que esse homem chamado Gordon Stuart Northcott foi capaz de crimes mais que aterrorizantes, e sua série de crimes ficou conhecido como o crime do galinheiro de Winnville. E se você já se interessou por essa história, vai deixando aqui o seu like. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque aqui você encontrará as histórias criminais que procura. Os pais de Gordon, Ciro George e Sarah Louise, se casaram em 12 de agosto de 1886. Mas se passaram vários anos até que ambos tivessem um filho, depois que Sarah perdeu 5 bebês de forma espontânea. Até que ela engravidou de gêmeos. A menina foi nomeada Winifred Northcott e com ela veio Willie, seu gêmeo, o tão sonhado e idealizado filho homem. Com isso, a vida de Sarah passou a ser dedicada a esse menino, deixando Winifred de lado e aos cuidados do pai. A vida dessa família foi muito tumultuada e obscura desde sempre. Sarah Louise nasceu em agosto de 1869 e vinha de uma família muito religiosa, que chegava a ultrapassar a fronteira do fanatismo. Isso começou a criar uma obsessão na cabeça da menina, que começou a fantasiar constantemente com uma vida angelical e divina, que apenas piorou conforme foi crescendo. Os pensamentos restritivos e altamente doutrinadores dela batiam de frente com o ateísmo do seu marido Cyrus. No momento em que seus filhos vieram ao mundo, os conflitos entre o casal iniciaram intensamente, causando então a separação do casal depois de 5 anos juntos. Mas o pior aconteceu. Willie, seu filho adorado, faleceu de pneumonia e deixou Sarah totalmente sem rumo e sem aceitar aquela situação. Dessa forma, o casal reatou o relacionamento. Mas Sarah entrou em uma espiral de dor e depressão profunda, que a fez questionar Deus e amaldiçoá-lo por ter tirado seu bebê. Algo que Sarah não queria acabou acontecendo. Contra sua vontade, ela acabou engravidando novamente. Assim que descobriu que estava grávida, o ódio da mulher ultrapassou todos os limites. Cyrus, seu marido, aconselhou a tirar a vida da criança a todo custo antes que a mesma se desenvolvesse no útero dela. Desse modo, Sarah começou a se atirar de locais altos, andou por horas a cavalo, foi chutada e espancada pelo próprio marido com golpes na barriga. A determinação do casal em interromper a gravidez era tanta que Cyrus chegou a espancar Sarah por horas e chegou até mesmo a quebrar uma vértebra da mulher. Depois de tanto afinco para tirar a vida do bebê, eles não conseguiram evitar a evolução da criança, como se fosse algo já predestinado. E Gordon, o filho do casal, acabou nascendo. No momento em que Sarah colocou os olhos no filho pela primeira vez, todo o amor voltou a ela. A devoção e a adoração por uma criança estava viva novamente. Conforme Gordon crescia, o instinto superprotetor de Sarah excedia qualquer limite considerado normal para uma mãe, bem como o tipo de relação que ela desenvolveu com Gordon à medida que ele foi amadurecendo. A filha mais velha, Winifred, simplesmente não existia para a mulher. Todo o seu tempo e sua atenção eram voltadas para o menino. Ela o paparicava e dava tudo o que ele pedia, realizando cada vontade sem questionar.
Ele se tornou o seu Deus, como ela mesma dizia. Sara fez Gordon crescer dentro de um sonho em que disciplina e regras não eram aplicadas a ele jamais. E ela se assegurava de protegê-lo de qualquer privação ou algo que pudesse fazê-lo minimamente infeliz. Além desse zelo exagerado e falta de limites, Sara vestia Gordon com roupas de homem adulto e algumas vezes com saias e vestidos. Em um dia, ela o tratava com altas doses de feminilidade, como se ele fosse uma garota. E no outro, como um menino, tanto na roupa quanto nas conversas. Quando fez 10 anos de idade, Gordon alegou ter sido apresentado às práticas sexuais pelo próprio pai, que abusava dele regularmente e o abandonava em sua cama à noite com uma sensação de vazio. Ele não entendia muito bem o que sentia, nem sabia o que pensar sobre o que acontecia de forma constante em seu quarto, pois toda manhã seu pai o tratava normalmente como se nada tivesse acontecido, carregando nas costas, pedindo para que o ajudasse a fazer tarefas de pai e filho. Houve relatos também que Gordon mantinha um relacionamento incestuoso com sua própria mãe. Com um temperamento altamente nervoso, violento e incontrolável, o desgosto e a raiva que Cyrus alimentava por seu filho, Gordon, envolviam diversos fatores. Um deles foi quando o jovem atingiu a puberdade e Sara passou a abandonar a vida conjugal de quase 40 anos para ficar mais tempo ao lado do filho e estreitar maliciosamente esse relacionamento doentio e pervertido. O fato de Gordon ter hipertricose, que é uma doença que faz os pelos do corpo crescerem excessivamente, dava a ele uma aparência mais viril aos olhos de Cyrus, seu pai. De certa forma, lá no fundo, o pai sentia que havia algo de errado por trás do sorriso debochado e do olhar dissimulado do garoto. Por volta dos 15 anos de idade, Gordon já tinha desenvolvido um gosto apurado por música, em especial as mais tristes, que era exatamente o reflexo de como ele se sentia por dentro, além de serem as que o mais inspiravam. Não demorou muito para que ele começasse a trabalhar em teatros como pianista e em outros lugares em que podia se isolar. Por onde quer que o jovem andasse, porém, evitava ao máximo o contato com adultos, porque não se sentia confortável na presença deles, nem sabia como interagir. Em agosto de 1924, por motivos financeiros, Cyrus decidiu se mudar com a família para Los Angeles e as suspeitas de que havia algo errado com o filho começaram a se confirmar. Enquanto estava na escola, Gordon se envolveu em pequenos furtos e brigas de rua. Durante o tempo que morou em Arroio Seco Avenue, o seu nome foi envolvido em um escândalo onde ele havia mantido relações sexuais escondidas com 5 garotos diferentes. Todos eles acabaram sendo presos, menos Gordon, mais uma vez por falta de provas. Gordon era um excelente manipulador, sabia mentir muito bem e isso o ajudou a escapar de várias oportunidades de ser legalmente acusado. Então, em abril de 1926, segundo o próprio Gordon, após 2 anos alimentando a ideia e vontades assassinas, assim como a vontade de abusar de crianças, ele pediu que o pai comprasse um terreno para que ele fizesse um rancho e pudesse criar galinhas. Surpreso com o pedido repentino do filho, Cyrus acatou o desejo dele e comprou um lote em uma área rural situada na cidade de Winneville, no condado de Riverside. Então, com tudo encaminhado, Gordon começou a pensar em um braço direito que o auxiliaria em seus planos diabólicos, além também de ajudar nos afazeres da fazenda. Com isso, Gordon viajou até Saskatoon para a casa da irmã e trouxe consigo para o rancho o seu sobrinho, que se chamava Sanford Clark. Ele tinha apenas 13 anos de idade. Depois disso, o garoto não voltou mais para a casa da mãe. Além de não permitir que Sanford fosse à escola, Gordon o obrigava a levantar às 5 horas da manhã para cumprir todas as necessidades do rancho. O menino também era espancado 8 vezes ao dia por pura diversão e também era abusado por seu avô. Cyrus não só embarcou nas aventuras do filho sádico e predador, como também o apoiou em suas atrocidades. Segundo o próprio homem, foi a maneira que ele encontrou de poder retomar minimamente
o laço que tinha com Sarah, sua esposa, uma vez que Gordon tinha algo ao que podia se dedicar inteiramente, mesmo que essa dedicação fosse a algo extremamente diabólico. Para participar ativamente das insanidades fantasiosas do filho, Cyrus então saía de carro e trazia de 5 a 10 garotos para que o filho pudesse abusar de cada um deles. E isso era o que Gordon fazia todos os dias. Abusava de cada criança uma após uma. Quando o pai estava ocupado, ele mesmo ia atrás de carne fresca, como dizia para seu sobrinho Sanford. Todas as vítimas eram atraídas, abusadas e depois largadas em algum lugar da cidade. Essa prática louca durou 2 anos, até que em 1º de fevereiro de 1928, Gordon voltou para a fazenda com um jovem latino-americano de nome desconhecido. Ele o trancou no galinheiro da mesma forma que costumava fazer com o sobrinho e o deixou lá durante uma semana inteira, permitindo que saísse apenas para ser abusado. Cansado dessa brincadeira, Gordon matou o jovem com várias machadadas e o decapitou. Depois obrigou seu sobrinho Sanford a queimar a cabeça em uma fornalha externa que havia na casa, enquanto ele mesmo cavou um buraco, colocou os restos do corpo e jogou cal por cima. Em 10 de março do mesmo ano, com a ajuda de sua mãe Sarah, Gordon sequestrou Walter Collins, de 9 anos de idade, que ia para o cinema sozinho quando foi capturado. Eles prenderam a criança no galinheiro sem água e comida. A criança foi torturada e violentada até que desmaiasse de exaustão e tivesse as partes íntimas em carne viva. Sabendo da repercussão do desaparecimento do menino e temendo que Gordon fosse denunciado pela criança se fosse libertada, Sarah decidiu que a criança precisava morrer. A mulher desferiu machadadas na cabeça de Collins, juntou os restos mortais e desapareceu com eles. A crueldade não cessava e em 16 de maio de 1928, os irmãos Nelson e Levis Wislon, de 10 e 12 anos, também terminaram atrás da porta do galinheiro de Winneville e tiveram o mesmo trágico fim que as outras 2 crianças, abusados, espancados até a morte, desmembrados e enterrados sobre cal. Foi então que algo inesperado aconteceu. Quando as cartas que Gordon escrevia para a irmã dizendo que Sanford e a vida no rancho estavam bem não a convenceram mais, ela decidiu ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Winifred viajou até Winneville e finalmente se encontrou com o filho depois de 2 longos anos. O horror de Sanford e o medo que a mãe fosse embora sem ele o fizeram confessar absolutamente toda a história. Horrorizada, Winifred não pensou 2 vezes em pegar o filho, viajar de volta para sua cidade e denunciar os pais e o irmão para as autoridades. O fim do pesadelo naquela cidade chegava ao fim pelas mãos de sua própria irmã. Através da denúncia, Sarah e Gordon foram presos em 19 de setembro de 1928. A mãe foi condenada pelo assassinato de Walter Collins, tendo seu próprio neto, Sanford, como testemunha ocular do crime. Ela foi condenada à prisão perpétua, com chance de recorrer à liberdade condicional após 12 anos de encarceramento. Cyrus foi preso em uma clínica psiquiátrica e acabou se suicidando. Depois de 27 dias de julgamento, em 8 de fevereiro de 1929, Gordon foi condenado por tortura, abuso e pelo assassinato do garoto latino-americano e dos irmãos Wislon. Ele então foi sentenciado à morte. Na noite em que seria enforcado em outubro de 1930, Gordon tocou a sua música favorita, Song the Songs, um cântico bíblico e calmo, em contraste à sua jornada diabólica e colérica, repleta de sangue inocente, na navalha de seu machado ao entrar em contato com a carne daquelas crianças. O sobrinho de Gordon, Sanford Clark, também não ficou ileso. Ele foi condenado a 5 anos de prisão pela participação nos crimes, apesar do juiz reconhecer que ele também havia sido uma vítima de Gordon. Por isso, sua sentença foi diminuída para 23 meses, que ele cumpriu no centro de reabilitação. Depois de cumprir a pena, foi deportado para seu país natal, o Canadá, onde se casou com uma mulher chamada June, com a qual adotou 2 crianças.
O casal foi casado por 55 anos e ele morreu em 1991 aos 78 anos. Sanford também serviu na Segunda Guerra Mundial e trabalhou durante 28 anos para o Serviço Postal Canadense. Esse caso foi retratado no filme A Troca, encenado por Angelina Jolie. O filme mostra o exato momento da execução de Gordon. A cena mostra que no dia de sua execução, Gordon ficou tão nervoso que teve que ser vendado para caminhar até a forca. Durante a caminhada, ele desmaiou e teve que ser apoiado por 2 guardas. Ao se aproximar da forca, ele começou a implorar por sua vida. Quando a corda foi ajustada ao redor do pescoço, suas últimas palavras foram: não faça. A corda usada para execução estava muito frouxa para causar a quebra do pescoço, o que fez com que Gordon levasse 13 minutos para morrer. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Não me resta palavras para falar, somente dizer que foi um dos mais intensos casos narrados até hoje. Deixo hoje o meu silêncio em resposta às atrocidades feitas com essas crianças. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.